Talvez o algoritmo mais popular em agrupamento de dados é o algoritmo chamado K-means ou K-médias. Esse algoritmo ele é muito utilizado porque ele é muito simples e ele é facilmente interpretado. Então, basicamente, ele funciona da seguinte forma. A gente vai definir K pontos como sendo centroides, onde K é o número de clusters. E aí, a partir dessa definição inicial da posição desses centroides, nós vamos repetir o processo. Então a gente vai fazer o seguinte, vai formar K grupos associados a cada um dos centroides mais próximos. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse centroide aqui e vou determinar quais são os pontos mais próximos dele e vou definir dois clusters, nesse caso aqui. A partir disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou recalcular o centroide de cada grupo obtido. Então, por exemplo, calculei novamente e aqui deu a média e a próxima ficou aqui. Então eu vou determinar essa nova posição dos centroides e vou repetir esse processo até que esses centroides não se movimentem mais, e com isso eu consigo então encontrar os dois grupos que eu estou interessado. Então aqui a gente tem um exemplo. Então a gente começa aqui com um conjunto de dados, a gente vai definir os centroides iniciais, vamos calcular a distância desse centroide para todos os pontos e desse centroide para todos os pontos, e vou associar a cada centroide os pontos mais próximos. Então, nesse caso aqui, ó, esses pontos em vermelho são os mais próximos desse centroide aqui, e os pontos em azul são os mais próximos desse outro centroide. Feito isso, eu vou recalcular o centroide, ou seja, eu vou calcular a posição média desses pontos, vou calcular aqui a posição média desses pontos e vou mover o cluster para essa posição. E aí, repito novamente, vou determinar quem são os pontos mais próximos desse centroide em vermelho, e vou determinar os mais próximos do centroide em azul. Repito o processo, calculo novamente os novos centroides, faço novamente e vou determinar esse caso aqui. E aí a gente pode verificar que a partir desse caso aqui, os centroides não se movimentam mais. Como eles não se movimentam mais, nós paramos o processo e assim nós encontramos os clusters. Então o ponto interessante aqui é que o algoritmo ele é sensível à posição inicial do centroide. Vejam só, se nós começarmos com o centroide nessas posições aqui, a gente consegue identificar bem os clusters. Se eu começo nesse caso aqui, ó, esses dois clusters aqui foram colocados num único cluster. Esse caso aqui também, esse daqui ele conseguiu quebrar bem. Então vejam que a posição inicial dos centroides acaba influenciando nos resultados. Por isso que é importante rodar o algoritmo diversas vezes para obter resultados significativos. Então como é que a gente faz geralmente? A gente roda várias vezes com diversos centroides, e a gente tenta chegar a um consenso. Então eu vou pegar, por exemplo, um objeto 1, eu vou verificar em quais clusters que ele apareceu e vou pegar a moda. Então eu vou verificar qual é a ocorrência, ou seja, a classificação desse ponto num certo cluster, e vou simplesmente pegar, vou associá-lo ao cluster mais frequente. Além disso, uma outra questão importante no K-means é o número de clusters. Se nós temos os dados dessa forma e queremos identificar dois clusters, então nós obtemos algo assim. 3 clusters, obtemos algo assim. 4 clusters, nesse caso, 5 e até 6 clusters. A pergunta é, qual é o melhor K? Qual dessas separações seria a mais significativa? Então essa é uma questão importante que dá para a gente tentar abordar de diferentes maneiras. Um possível método para identificar o melhor valor de K é chamado Elbow Method, ou método do cotovelo. Então ele é usado para definir uma métrica de compactação desses clusters. Então essa métrica ela sempre vai acabar diminuindo um certo valor de K, e quando ela tiver uma mudança brusca, que formar um tipo de um cotovelo, esse vai ser o K ideal para a nossa separação. Então, por exemplo, aqui nós temos K igual a 2, 3, e a gente pode ver que K igual a 4 ocorre uma mudança brusca. Então, aparece um tipo de cotovelo aqui, e essa mudança brusca indica uma variação nessa região aqui de compactação, ou seja, a gente está indo de uma região altamente compacta para uma região esparsa, ou seja, uma região vazia, e essa aparição aqui faz com que ocorra essa mudança, e essa mudança então indica que o melhor valor de K nesse caso seria K igual a 4. E o algoritmo K-means ele tem algumas limitações. Uma delas é que ele é suscetível quando os clusters são de tamanho diferentes, então a gente tem, por exemplo, aqui, esses seriam os dados originais, e esses seriam os clusters encontrados, a gente pode ver que difere muito. Outro problema seria o caso quando os clusters têm diferentes densidades, ou seja, a gente pode ter uns clusters que são muito densos, enquanto que outros são muito esparsos. Nesse caso aqui também o algoritmo pode falhar. E um terceiro problema seria a questão de clusters chamados globulares, ou seja, clusters que nós temos, por exemplo, duas meia-luas. Nesse caso, o K-means não consegue identificar também. Por quê? Porque, na verdade, esse caso aqui está usando a distância euclidiana, e a distância euclidiana ela vai considerar
uma certa circunferência ao redor das sementes, ou seja, ao redor dos centroides. Então, com isso, ele não consegue identificar bem esse tipo de clusters. Uma solução para tentar resolver esse problema é utilizar diferentes métricas. Então, a gente utiliza, por exemplo, métrica euclidiana, Minkowski, cosseno e diferentes outras. E isso também está relacionado com a topologia no qual os dados estão associados. Ou seja, se meus dados estão em um espaço plano, a melhor métrica seria a métrica euclidiana. Se estiver numa topologia no espaço esférico, a melhor métrica seria, por exemplo, uma transformação de coordenadas euclidianas para coordenadas polares, e nesse caso nós conseguiríamos então determinar que a menor distância não é uma reta, mas sim um arco. Então isso está relacionado com a topologia, então por isso que nós temos que comparar diferentes métricas para identificar os clusters da melhor maneira possível. E outra limitação também do K-means, mas não apenas desse método, mas praticamente todos os métodos de agrupamento de dados, é que eles encontram clusters em dados aleatórios. Então notem que nós geramos esses dados aqui de forma completamente aleatória e mesmo assim o algoritmo consegue identificar os clusters. Então essa é outra limitação de praticamente todos os métodos de agrupamento de dados. E dentre as vantagens do K-means, a gente pode citar que ele é fácil de implementar, então ele é muito fácil de implementar porque ele vai ser simplesmente calculando distâncias com relação aos centroides em relação aos outros pontos. Ele é muito fácil de ser interpretável, ou seja, a gente consegue interpretar bem os resultados. Ele pode ser usado em grandes bancos de dados, porque basicamente ele calcula distâncias, então ele não envolve nenhum tipo de otimização. Ele é fácil de ser adaptado para novos exemplos, basta que nós coloquemos os novos exemplos e calculemos a distância desse exemplo até o centroide. E há versões aprimoradas que tentam resolver a maior parte das suas limitações, que seria, por exemplo, qual métrica que a gente utiliza, o número de clusters, a inicialização. Há algumas variações do K-means que permitem resolver esses problemas de forma automática. Então, embora seja um método muito simples e forneça resultados relativamente bons, ele ainda precisa de muitos aprimoramentos e esses aprimoramentos estão sendo feitos constantemente. Então, se a gente olhar na internet, a gente vai ficar dezenas de versões desse método e essas versões fornecem resultados cada vez melhores. Então, basicamente, o K-means é um método que todo mundo que for trabalhar com agrupamento de dados deve utilizá-lo, porque ele é um método muito simples e ele fornece resultados relativamente bons, e ele é muito bom para a gente comparar métodos mais sofisticados. Então, se a gente tiver um método muito sofisticado que seja parecido com o K-means, não faz sentido a gente utilizar esse método mais sofisticado. Então é melhor a gente utilizar o K-means porque ele é muito fácil e é muito fácil de implementar. Então agora vamos ver como é que nós implementamos o K-means em Python. Então basicamente a gente vai gerar dados com uma estrutura de clusters, ou seja, eu vou usar essa função makeBlobs do scikit-learn. Eu vou definir 4 clusters e 200 pontos, então eu vou simplesmente chamar essa função aqui. E aí mostrando, a gente pode ver então que a gente tem 4 clusters. Para chamar o algoritmo K-means, eu vou usar essa biblioteca K-means do scikit-learn. Vou definir que eu quero identificar 4 clusters. Vou chamar essa biblioteca, onde eu tenho que definir aqui o número de clusters, fazendo o fit, então ele vai associar cada observação a um certo cluster, e depois a gente faz então o predict, e depois basta que a gente plote os resultados. Então a gente tem aqui os dados originais, e a gente tem a classificação que a gente obteve, ou seja, o agrupamento que a gente obteve, e nós notamos que o algoritmo funcionou muito bem. Ele errou alguns pontos aqui na intersecção, mas no geral ele funcionou muito bem. Além disso, nós podemos usar o método do cotovelo. Nesse caso, eu vou simplesmente utilizar esse método inertia do K-means. E quando eu faço isso, a gente pode ver então que esse método ele tem uma descida brusca aqui, em torno de 4 mais ou menos, é onde ele encontra então o melhor número de clusters. Então, se a gente quiser verificar 3 ou 4, então, por exemplo, para 3 clusters eu teria esse caso aqui, mas nesse caso aqui parece que seria 4 o melhor resultado. Além disso, a gente pode também analisar como que o algoritmo é influenciado pela posição inicial dos centroides. Então, a gente começou aqui com diferentes posições, eu considerei 9 configurações diferentes, e a gente pode ver que, dependendo de onde o processo inicializa, eu obtenho diferentes clusters. Então, tem que tomar cuidado com isso. O valor de K também influencia na separação. Então, a gente tem 2 clusters, 3 clusters e vários clusters. Então, é importante tentar determinar qual é o melhor valor de K. E o algoritmo K-means ele não funciona bem para clusters globulares. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ter então aqui um cluster globular, e quando a gente aplica o K-means, a gente nota que ele não consegue separar bem. Então, isso aqui seriam os dados originais, aqui seriam os resultados obtidos, e para gerar esses clusters globulares, a gente usa essa biblioteca datasets do scikit-learn e vai ter um método chamado makeMoons. Esse makeMoons vai gerar então essas duas meia-luas com diferentes densidades. E finalmente a gente pode ver então que se a gente gerar dados aleatórios, notem, eu gerei simplesmente de forma aleatória,
50 observações em 2 dimensões. E quando aplicamos o K-means, nós notamos que ele identifica clusters mesmo em dados aleatórios, mas esse é um problema de praticamente todos os métodos de agrupamento de dados.